novo, então. Então, vamos começar hoje a aula do Seminário de Ensino da Narrativa, né? E antes de começar a aula, antes de começar conversando, né, eu só quero dizer que mudou o cenário, então tenho que contar para vocês uma coisa. As 2 primeiras semanas de aula eu estava de férias, e por isso que estava aquele cenário, né, aquela onda bege, que era o lugar que eu estava, que eu estava. E aí... Só que eu pensei, pô, o nosso calendário já está tão esculhambado, né? Tá uma droga esse calendário, vai, sei lá, vai regularizar, parece só em 2024, uma droga, né? Enfim. Então eu achei bom, eu tirei férias, mas eu combinei que eu ia tirar férias, mas as aulas eu ia manter. Então, quarta e quinta eram manhãs que eu dedicava a dar as aulas e um dia da semana eu dedicava a preparar as aulas, né? Então, agora vocês estão aqui no meu cenário habitual, que tem essa bagunça de livros no fundo ali, né? Uma parte dos livros tem mais espalhado pela casa, mas tem essa bagunça ali atrás, então não estranha a bagunça. E a outra coisa é que várias vezes eu vou estar sozinho em casa de manhã. E aí o que acontece é que toca interfone e os cachorros começam a latir, no plural mesmo. E mais de uma vez, talvez, ainda não aconteceu esse ano, né? Vem um cachorro, ele vai participar, tem uma vira-lata aqui, né, branquinha, ela é participativa, então às vezes ela vem participar das aulas, assim, pulando delicadamente, assim, teve uma banca que ela delicadamente pulou no meu colo durante a banca, né? Então ela pulou no meu colo e ficou assim, uma coisa gigantesca no meu colo. E ela acha, o outro é um Fox Paulistinha, então ela é pequenininha, né? Ela acha que tem o tamanho do Fox Paulistinha, só que é o dobro. Então ela se comporta como se fosse pequenininha. Então ela late, pula, tudo como se fosse uma cachorrinha, só que é um monstro gigantesco atacando. É divertida, é boa gente. Então, assim, não estranhe, né, o cenário, nem as eventuais participações dos coadjuvantes da casa, né? Mas eles ainda não leem, eles ainda não são leitores, né? Então não podem atuar mesmo. Nossa, gato, o nome tem, ele é Mushu, o Fox Paulistinha mais antigo, e aí era uma homenagem ao dragão da Mulan, aquele protetor da casa, né? Mushu. Não sei se vocês viram, eu via eu via todas as animações possíveis, mas não foi eu que criei o nome. E a outra a gente adotou já a vira-lata, de uma vez da praia, estava numa caixinha, né? E aí trouxe, e a promessa que ia ser pequenininha. E aí chegou em casa e virou aquele monstro gigante, né? Assim, com o tempo. E ela já veio com o nome, é Estela. E é bonito, assim, o nome é bonito também, eu gostei. E agora a gente está com um hóspede que vai ficar uns 2 meses aqui em casa, que é um pequenininho, que é o PJ, que vai ficar um tempo aqui em casa. Então, assim, ou seja, o risco de ter latido é gigantesco, né? Então, assim, só estou assim, preparando os ouvidos de vocês. Eles são muito ativos e participativos, é divertidíssimo. Tem um nome também com esse nome, com Mushu, Lara? Sim, nossa, que legal. É que é divertido, eu adoro aquele dragão. Depois eu fui ver o filme que fizeram, achei horroroso o filme. O desenho é muito melhor, a animação é muito melhor. O dragãozinho aquele é muito bom. É muito bom, desengonçado. É muito divertido. Mas eu não sabia que também tinha um nome, mas enfim, tá, mas não é o caso. Então vamos lá. E o Marcelo, então, eu vou te pedir para colocar de novo, agora que está sendo gravado, né, o que estava colocando sobre a questão da narrativa, né? Não, eu coloquei que eu não tinha ideia que o senhor ia ler e também fazer as suas ponderações em relação à leitura. Se eu soubesse, eu teria feito um pouco melhor. Eu fiz talvez 2 páginas e meia. É que acontece, e Tá, muitas vezes eu me esforcei e coloquei muita informação sim. e muitas vezes não foram lidas, ou se foram lidas não deram a mínima Tu quer importância. comer? Então, Posso te pedir uma coisa? Quem sabe tu começa lendo. E aí dá a tua leitura. Eu tô com como eu consegui baixar todos, eu demorei a baixar, descobrir esse recurso.
Eu estava baixando um por um, estava muito demorado. Aí eu baixei todos, salvei as pastas para ficar mais fácil. Eu posso E... deixar para ler aqui, sim, não tem problema, mas o Guilherme e a Valéria, eles estão na fila, já pediram para ler primeiro, Ah, é? professor. Ah, Sim. perfeito! Eu não tinha visto. Peço desculpas, Guilherme Valéria. Assim, realmente desculpas, depois entra também. Porque, assim, essa questão da importância, então, eu vou só ponderar um pouco, fazer essa abertura, e aí já passo, então, primeiro para o Guilherme, depois para a Valéria fazendo as leituras. E depois, aí, se o Marcelo quiser, daí segue na sequência. Assim, isso não é a primeira vez, e tem, assim, tem várias razões, assim, que eu poderia listar aqui, eu só quero colocar a que eu acho principal, né? É, primeiro lugar, né? A, a primeira coisa que você tem lá no programa, pela primeira vez, eu coloquei assim, que é a coisa de alunos leitores, alunos em formação, porque a grande questão é que a gente, quando lida na escola, está lidando com leitores em formação. E esse exercício que a gente está fazendo aqui de se colocar na posição, né, né, do leitor em formação, e a gente pensar em experiências em que a formação, o episódio de formação de leitura foi bem sucedido, ele alcançou algo que nos contribuiu na nossa trajetória, ou alguma coisa que barrou, né? Assim, que gerou afastamento. E tem aparecido os dois lados. E aí eu acho interessantíssimo ver que os episódios, assim, primeiro vou dar eu vou pegar um ponto, né, que inclusive estava na proposta original lá do roteiro, agora já está alterado lá o título, mas eu mantive, que é a questão do preconceito. A boa parte do que eu li aqui a gente vai vendo como criança, como adolescente, que a gente ainda não tem o preconceito constituído que tem dentro da letras, e aí tem uma contradição assim, muito violenta, que é o preconceito contra determinado tipo de obra. Tem uma... Depois eu recomendo a todo mundo... Ué, apagou o nome. Eu apaguei o nome sem querer. Eu vou só pedir... Eu peço desculpas porque isso deu uma quebra depois da... Eu vou só pedir um segundo aqui só para não depois da... Amanda foi a Andressa, né? Andressa que escreveu, não sei se a Andressa está aí. Andressa. Oi. Oi, a Andressa está aí. Que escreveu sobre Brincando com Fogo. Foi tu, né, Andressa? Eu. Ficou muito legal, assim, porque uma das coisas que eu recomendo é olhar os projetos de outros semestres, mas também seria legal se a gente pudesse compartilhar as leituras. Porque, assim, a Andressa contou do primeiro livro que leu, e aí, assim, o final é muito divertido disso. É um clássico, Reticências, não recomendo, né? E porque, assim, era uma capa brega, aí vai descrevendo, eu não vou, assim, né? E aí, assim, a questão de investigar com seriedade aquela obra duvidosa. Nossa foi a primeira experiência marcante que virou um clássico para ela, né? Para ti, Andressa, né? E eu achei isso muito bom, porque uma das coisas que a gente tem, né? E aí a Amanda colocou no seu texto, citando o Geraldi, né? Que o que desperta a leitura é a curiosidade. A gente vai ler um texto porque a gente tem curiosidade em saber algo, né? Seja pela experiência ficcional, seja pela viagem que a gente entra no outro mundo, seja para despertar um conhecimento mesmo. A gente vai estudar algo para aprender algo. E eu, cada vez mais, acho que tem um vínculo entre literatura e aprendizado e formação que a gente tem que resgatar e tirar um pouco esses preconceitos. Mas por que eu quero dizer do preconceito? Porque a gente aprende com todas as leituras que a gente faz, né? E é muito bacana ver essa descoberta que é o ponto inicial de formação de leitura. Aí o que muitas vezes acontece? A gente, como professores, né, professores ou professores de formação, já tem muitos que já são professores ativos há bastante tempo, outros estão se formando, mas nós, como professores da área de letras, e eu me coloco isso, como professor de literatura, a gente tem às vezes, um preconceito tremendo, né, em relação a outras leituras.
ontem uma das turmas botou como música para ir receber o diploma a música do Harry Potter, do filme, né? Algum indicativo tem isso. Vários citaram aqui o Harry Potter, já da onde até eu li. E eu me lembro, acho que se eu não contei, eu conto para vocês, né? Assim, eu li o Harry Potter e li para minha filha, que não era alfabetizada ainda, né? Me perdi o horário de aula, me perdi de horário. Ela dormia, eu ficava lendo quando era de noite. Eu lia ao meio-dia, depois do almoço, antes dela para a escola, eu ia para a escola, eu ia dar aula, né? E perdi o horário, me atrasava. Adorava fazer vozes. Então, assim, é uma experiência que é chave na formação dela, né? É chave na minha formação continuada de leitor. A gente nunca para de se formar como leitor, né? E só que assim daí eu me lembro que eu custei muito tempo a, por exemplo, falar que meu cachorro Mushu em homenagem ao dragão da Mulan do desenho animado. Mas rale-se, né? São trajetórias de constituição que eu acho que são importantes, assim. Ontem tinham várias músicas da Disney lá no meio da formatura e os discursos hipercríticos. A gente tem que lidar um pouco com as contradições do mundo do que nos constitui. Então, volto agora. Por que dessa narrativa? Espero eu que tenha sido uma experiência satisfatória, né, para vocês, para quem já fez, quem ainda não fez, eu vou pedir que faça e me mande, né? Tem ainda 10 pessoas que não me mandaram. Ah, que é um momento de a gente parar e pensar assim, puxa, mas o que foi bem sucedido na minha experiência de formação de leitura e qual é a condição que eu posso replicar isso, trazer isso dentro do ambiente de uma educação formal, né? Vou dar uma questão chave, que é crucial, que é chave. Vários falam da narrativa, da voz, ler em voz alta, né? A professora Luísa Milano tem aquele projeto da leitura em voz alta que é sensacional, né? Se não conhece, eu recomendo que vão procurar e pesquisar. Porque a voz tem algo do acolhimento, né? Vou pegar 3 pontos. Primeiro, a leitura em voz alta do pai, da mãe, às vezes de um professor, de outro adulto, do avô, normalmente ela é feita num contexto, por exemplo, de noite, antes de dormir, tem uma espécie de ritual, e vocês sabem, né, que quando a gente está dormindo é o momento que a gente está mais desprotegido, a gente pode ser atacado por alguma onça, por exemplo, né? A gente pode ser atacado por algum animal selvagem, uma barata, por exemplo, uma aranha caminhando sobre a gente, alguma coisa do gênero. É um momento mais desprotegido. E aí o que tem? Tem a voz do adulto acolhendo e protegendo a criança, levando ela a adormecer. A leitura mais bem-sucedida pode ser não aquela que nos leva a despertar, mas a que nos leva a adormecer. É super paradoxal, né? Parece que despertar parece ser aquela coisa de iluminação, mas a que nos leva a adormecer, porque a pessoa se sente tão segura com o que está ouvindo que a pessoa se acolhe. Perdão, ela é acolhida e adormece. Aí tem a coisa do lado mais sério, assim, que está na história da vida privada, se não me engano, é o volume 3, que é aquele que pega o período do iluminismo, Roger Chartier, perdão, fala que os países protestantes tinham um índice de alfabetização maior que os católicos, porque tinham o hábito da leitura da Bíblia em casa. E aí as pessoas acabavam, a família, né, acabava aprendendo a ler também. Até ficou é uma curiosidade que me despertou, eu fui voltar, né? Por isso eu demoro para ler, que eu paro, eu vou lá ver o texto do Chartier, eu volto. E aí me despertou a curiosidade se as igrejas neopentecostais elas têm esse hábito de leitura em casa, né? Se incentiva de fato a alfabetização. Eu não conheço isso, mas assim, em todo caso, a passagem da leitura em voz alta para a alfabetização e para a leitura individual é uma passagem importante, né? Então essa passagem, eu sei que a voz e a letra não são compatíveis, elas não são harmônicas, há um processo de tradução, às vezes pouco investigado, mas na linguística é mais investigado, né? Mas tem uma tradução. Em todo caso, na experiência de formação, a leitura. Então agora eu penso assim, poxa, a gente como professor, se eu levo a pessoa a ouvir algo ou a ficar com medo da leitura que está fazendo, ela está lendo e ela fica com medo de dizer a sua opinião sobre a leitura, fica com medo de dizer que tem uma dúvida, fica com medo de dizer não entendi.
ela fica com medo ou fica com vergonha de dizer, bah, eu me emocionei, eu chorei lendo. Imagina a segurança que ela vai ter, o que desperta isso na sala de aula. Então, por isso, Marcelo, assim, eu já me alonguei tremendamente porque eu estava lendo e vou anotando, mas é esse lugar, por isso que me interessa muito isso, né? E até, assim, a partir dessa vez, assim, a cada vez eu vou pensando diferente, eu já vou anotando para o próximo semestre, né? E eu quero ver se eu não paro mais de dar essa cadeira, assim, né? Assim, mesmo nos semestres que não está previsto dar como num horário afora, que tem turmas menores, dá para experimentar mais, né? Um grupo menor. Mas, assim, o que eu pensei, assim, tem uma leitura que é da Michelle Petit, que é antropóloga, né? E que está lá adiante, né? Tem vários livros, né? Eu estava olhando no instante, tá em algum lugar ali, depois outra hora eu acho, mas, assim, Os Jovens e a Leitura, e ela fala da importância da leitura de literatura, como uma experiência mesmo antropológica, assim como aquela citação do Michel de Certeau, né? Lá no programa, assim, então, enfim, então às vezes o meu temor é que a gente como professor, a gente se coloque na posição da autoridade, aquela que cerceia a leitura do aluno, né? E aí não deixa ele se formar na sua trajetória, essa trajetória. E eu fiquei muito pensando num comentário que o Guilherme fez a semana passada, né, sobre a posição do professor, se ele tem que ficar neutro, não tem que ficar neutro, etc. E eu acho que tem a coisa assim, é muito não é ficar neutro, mas é não ter o cuidado de respeitar o gosto da leitura do aluno, né? Assim, tomar posição, mas ter a capacidade da escuta do outro, né? Então, por isso eu acho que a professora, aquela que falou da neutralidade, ela acho que ela só usou o termo equivocado, assim, né? A gente tem que ter posição, mas ser cuidadoso com o outro, principalmente quando está numa posição mais fragilizada, né? Que é uma criança, um adolescente, né? E, exatamente. Infelizmente, a gente às vezes silencia o aluno e eles têm medo de narrar suas histórias. A gente tem medo de perguntar, né? Qualquer um de nós tem medo de perguntar. A gente entra num ambiente inóspito, né? Um ambiente mais agressivo. Uma pessoa que faz aquelas... Tem gente que faz carranca, né? Faz aquelas carrancas, acham que tem uma confusão muito grande, que achar que educar é provocar medo no outro, né? Vi de castigos físicos dos mais diversos. Eu posso fazer uma lista de castigos físicos que podem ser usados na escola, assim. Puxão de orelha, beliscão, coquinho, cascudo, palmatória, vara de marmeleiro, tem vários. E aquele segurar a mão, apertar. Então tem tudo isso era achado que provocar medo era educar, né? E aí as pessoas têm É medo ironia, de se né? colocar. Diga, Cristine. Não, hoje em dia é ironia, né? Porque às vezes a gente tem medo de perguntar, até por uma reação irônica, às vezes, que a tua dúvida pode causar, enfim, de alguém que saiba mais que você. Exatamente, é verdade. Às vezes é o olhar, porque a gente, quer queira, quer não, o professor está numa posição de poder. Seja o conceito que ele pode atribuir de aprovação ou reprovação do aluno ao final da sua trajetória, né? Num curso, numa disciplina, mas é uma relação de poder. E aí o mau uso desse poder, eu acho assim, ele gera marcas, às vezes, que nem aquela cicatriz do caso da vara, né? Gera cicatriz, aquelas que marca muito, né? Assim, e aí, para a pessoa superar isso, é muito difícil. Então, por isso eu acho que, por toda essa volta, né, por dizer, por que isso? A narrativa está aí nesse lugar, né? E por que o meu interesse por isso, né? Então, assim, é muito grande. E a Cristine já está narrando suas histórias para uma participante. Eu ouvi bem no início da aula, ela estava participando, né, Cristine? Com certeza, está sempre participando, não tem como não participar. Às vezes é uma coisa positiva e engraçada, às vezes já é um pouquinho mais complicado lidar, mas participa. Faz parte. Então vamos lá para as leituras. Guilherme.
Você me ouve? Tá bem. O meu texto não tem título. Me arrependo de não ter feito isso, mas tudo bem. Sinto-me estranho escrevendo esse relato, pois já faz um bom tempo que não dei literatura por prazer, e sim por obrigação. Ao decorrer dessas linhas, vou narrar o que me levou a esse desprazer literário. Quando eu era criança, adorava livros. Aquelas histórias fantasiosas faziam meus olhos brilhar e me proporcionavam viagens subjetivas que na época desconhecia. Venho de uma família de letrados, eles não tinham o hábito de ler para mim como se vê nos filmes. Sendo assim, competiu a mim tentar decodificar as ilustrações e os signos, letras estranhos dos poucos livros que tinha em casa. E foi assim que, de grão em sílabas, palavras e frases, aprendi a ler sozinho. Esse evento mágico ocorreu quando eu tinha 5 anos de idade. Depois que aprendi a ler, tudo ao meu redor ganhou outra forma. Não sei explicar porque faz muito tempo. Esse processo de alfabetização foi forçado e precoce. Talvez o amor pelas letras esteja na rota da minha vida e um dia hei de encontrar as respostas. Meus familiares não tinham dinheiro para comprar livros. No início dos anos 2000 estes eram caros de difícil acesso, tendo em vista que eu morava no interior. Às vezes eu ganhava um gibi da Turma da Mônica e eu devorava imediatamente. Eu tinha sede de ler o máximo possível. Queria mais, necessitava de novas histórias. Embora pareça estranho, sempre gostei de ler. E acredito que essa paixão infantil diz muito sobre a pessoa que acabei me tornando. No ano seguinte, entrei para o jardim de infância. Na minha sala tinha vários livros de infinitos tamanhos e formas. Os que me chamavam a minha atenção eram os de capa colorida e ilustrados. Como eu amava as histórias da Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, Cinderela, etc. Lembro que a minha professora sempre levava a turma para a biblioteca para escolher os livros e uma recordação que me marca até os dias de hoje é o cheiro dos livros. Um aroma surreal que não consigo descrever. Cada vez que pego um livro e sinto seu cheiro, é como uma viagem no tempo. Infinitas lembranças do menino que um dia fui. Naquele tempo, eu não tinha noção do que significava aquele aroma. Apenas achava estranho. Frequentemente, a professora lia em voz alta para a turma e todos ficávamos em silêncio, observando ela mover os lábios suavemente. Às vezes, gesticulava as mãos para dar vida a um novo personagem ou fazia uma careta quando o lobo estava prestes a atacar a donzela. Meus primeiros anos de escola foram os melhores da minha vida. Com o passar dos anos, foi amadurecendo e aqueles livros que brilharam foram deixados para trás, dando espaço para capas opacas e sem ilustração. Eis a puberdade. O início da pré-adolescência foi marcado por um livro da Leia Cassol, Um Dia Especial. O enredo é sobre 2 amigos que se aventuram na cidade grande e descobrem juntos o poder da amizade. Além disso, a narrativa aborda os desafios da puberdade, o primeiro romance, dentre outros questionamentos da aborrecência, entre aspas. Ele foi meu fiel companheiro naqueles momentos em que não tinha ninguém para compartilhar o que estava sentindo. Minha adolescência foi com poucas leituras. Os anos foram se passando e fui adquirindo outros interesses e responsabilidades e os livros tiveram que ser sepultados no velho baú. Essa fase de instabilidade hormonal foi difícil porque tive diversas crises de identidade, me perdia constantemente, não tinha em que me agarrar ou para onde fugir. Obviamente, se tivesse um livro como companhia nessas horas perigosas, as coisas teriam sido diferentes. Concluída esta página de incertezas e dúvidas, voltei a ler. Enquanto todos os meus amigos liam Harry Potter, eu buscava os romances em best-sellers. Estranhamente, eu não sei como aquelas histórias de amor impossível me prendiam. Eu me reconhecia naquelas linhas de tanto amor e sofrimento. Nicholas Sparks era o meu autor favorito na época. Amava como ele contava as histórias e metamorfoseava suas personagens. Foram várias lágrimas de reconhecimento derramadas. A partir desse momento, vi que a literatura era a fonte da minha vida. Ela sempre esteve presente na minha vida, seja em momentos bons ou ruins. Ela nunca me abandonou. Concluí o ensino fundamental e médio com muitas leituras. Cada uma me tocou e transformou a pessoa que aqui vos fala.
Não tive uma boa experiência com a literatura brasileira na escola. Ela me foi apresentada por meio de resumos para serem decorados, e naquele tempo nada fazia sentido. Somente no vestibular e na faculdade que tive a oportunidade de me reconciliar com a literatura brasileira, pois eu odiava porque não a compreendia. Após o término do ensino médio, fiquei meio perdido, não sabia o que fazer ou tentaria prestar o vestibular ou seguiria outro rumo. Durante esse ato sem estudar, fiquei lendo a fim de achar respostas de como seria o meu futuro. Frequentava as bibliotecas públicas da minha cidade e engolia aqueles gigantes de 50 páginas em uma semana. Na verdade, é 500. Com toda a pressão de que deveria entrar na faculdade para ser alguém na vida, comecei a me preparar para o vestibular. Foi durante esse processo que a literatura tocou o meu coração e fez com que eu encontrasse a linha da minha vida. Graças a Machado de Assis, Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu e Gustavo Flaubert, me encontrei em meio a tantas letras que à primeira vista eram tão abstratas. O livro que, de fato, me marcou profundamente foi a saga O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Ele foi apresentado como uma leitura obrigatória. Teria de ler mesmo que não estivesse afim. Entretanto, depois de concluir os 2 tomos, eu precisava saber como a história da família Terra Cambará terminaria. Foi uma longa viagem dividida em 7 tomos com muita emoção e verossimilhança. Ana Terra, Bibiana Terra Cambará e Florencio me acompanharam nessa primeira travessia literária. Mal sabia que essa leitura daria abertura para outras sagas épicas. Enquanto eu li esse romance, eu me lembrava da minha terra, família e das planícies do interior. Assim que Floriano encerrou o romance naquela noite gélida e assombrada, eu me encontrei pela primeira vez na vida e já tinha a resposta sobre qual seria a sina da minha vida. Passei no vestibular da URGS para o curso de licenciatura em letras no ano de 2018. Não sabia se queria ser professor, mas decidi arriscar e hoje não tenho dúvidas que o meu ofício é ensinar. As aulas de literatura da graduação eram bem complexas. Eu ficava hipnotizado com o professor fazendo os esquemas no quadro ou recitando os poemas da Idade Clássica, os meus preferidos. Nessas aulas eu me sentia completo e feliz, porque pela primeira vez na vida eu estava fazendo algo que me completava. Nesse tempo eu sonhava em ser professor de literatura, afinal foi para isso que ingressei na universidade. Porém, estava ciente de que não conseguiria ser apenas professor de literatura. Se quisesse, de fato, exercer o meu ofício, teria de dar aula de português também. Gramática sempre foi a minha maior dificuldade. Aquilo que me ensinaram na escola nunca fez sentido. Ao invés de aprender, eu decorei e esqueci. As minhas dificuldades em gramática reverberaram nas aulas de linguística que eram literalmente torturantes. O professor parecia falar uma língua que somente ele entendia. Gerativismo, sintagma, representação arbórea, etc. Esse era o obstáculo que teria de vencer para dar aulas de literatura e aos poucos fui aceitando e ficando cada vez mais frustrado com o meu curso. As coisas aconteceram involuntariamente que às vezes nem acredito. Durante essa decodificação linguística, passei a dedicar-me a essa área. Os livros de poesia e o romance foram amordaçados e sepultados naquele baú velho. E os de linguística passaram a ser protagonistas da minha estante. Da leitura subjetiva e prazerosa, migrei para a técnica e hipotética. Foi assim que a literatura foi se afastando de mim. De professor de literatura e informação, me tornei um cientista da linguagem. Por isso que hoje eu leio literatura por obrigação e não por prazer. Meu espírito literário está naquele baú. Quando pego um livro de poesia ou romance, a primeira coisa que faço ao abri-lo é analisá-lo e não permitir que ele me toque, porque ele me toque. Este é um hábito involuntário que já se tornou comum. Por fim, almejo que um dia eu possa abrir o baú e desenterrar o meu espírito literário e fazer da literatura não um objeto de análise, sim um motivo de permanecer vivo. Por ora, sigo em busca do renascimento do leitor, que um dia foi que parece estar cada vez mais se afastando de mim. Sansa, o teu microfone. Perdão. É curioso ouvir, né, que ficou aquela voz, assim, e ouvir o ritmo. Eu tinha lido, o teu eu já tinha lido, o do Guilherme. Por que eu tinha lido o Guilherme? Porque eu disse que eu só tinha ido até o Eduardo. É porque é Davi Guilherme. Guilherme prefere ser só Guilherme, mas ele é por isso, né? Eu fui na ordem alfabética, só para explicar isso.
comentários abertos, assim, a ideia é a gente ir conversando, assim, se tiver comentários. Eu já tenho, né? Eu vou anotando aqui. Eu só vou fazer um comentário, porque tem gente que escreveu textos mais breves, mas o Guilherme tinha perguntado no WhatsApp se tinha problema de ficar mais longo. Nenhum problema. E ficou um texto longo, porque contou contou uma trajetória de formação, né? Da infância à situação atual agora. Então, tem vários momentos emblemáticos, né? Assim, várias questões que nos dizem respeito aqui que estão no teu texto, Guilherme. Eu tenho uma curiosidade que pode parecer lateral, mas não é tão lateral, que é o baú em que está guardado. É uma metáfora, e por que essa metáfora, Guilherme? Em que a literatura está guardada num baú. Sim, esse baú existe, está na minha cidade, faz um bom tempo que eu não vou falar, mas quando eu era criança, meus avós sempre me assustavam, falaram que tinha um fantasma dentro daquele baú, e na minha adolescência eu colocava ali as coisas que me davam medo, né, que no interior tem aquelas lendas, né, de lobisomem, enfim. Sim. Alguns livros estão lá de verdade, esperando para esse espírito literário renascer, porque hoje em dia ele está ainda sepultado. Mas ele te dá medo? A literatura te dá medo? Eu não digo medo, mas parece, para mim não faz sentido eu ler literatura atualmente, porque a primeira coisa que eu faço, como eu expus no meu texto, é analisá-lo, não permitir que o texto, eu sinta o texto. E é um movimento involuntário, mas o texto disse aí. É porque tu tocou numa coisa desse do guardar, assim, eu tinha imaginado o baú como talvez metáfora, por isso eu te perguntei, como aquela coisa que tu guarda coisas que são queridas, mas também a ideia do baú é guardar coisas que são importantes, né? Recordações de uma trajetória, não precisa ser um baú de tesouro, mas as coisas que realmente relevantes. Porque, assim, e agora tu que tocou é justamente no ponto que eu queria destacar, assim, tem vários pontos na tua trajetória de destacar, por exemplo, a leitura do Tempo e o Vento, né, e toda a trajetória, né, pegar a trilogia, os 7 volumes, os 2 do Continente, os 2 retratos, os 3 arquipélagos, e acabar com um momento em que o Floriano decidiu ser escritor, né, um momento que tu coloca e ele inicia aí para contar a sua história pessoal e a sua história da família. Mas, assim, de toda a trajetória que eu acho relevante, eu destacaria, assim, para a gente conversar um pouco mais, isso abrir para todo mundo, que é essa tensão entre obrigação e prazer, que isso está eu diria, está no cerne dessa nossa formação como professores de literatura, né? Nós, professores de literatura. E porque, assim, é isso, assim, de ler sempre analisando se tem algum momento que dê para fazer uma síntese, né? Isso é uma obrigação, é um compromisso obrigatório que eu tenho para trabalhar, ler, analisando, para dar uma aula, para escrever um artigo, para escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, enfim, para escrever um trabalho final de algum curso. Então tem uma ideia de obrigação, né? De um dever a fazer. E aí parece que o dever ele é algo que está desligado da possibilidade de ter uma satisfação, uma dimensão prazerosa, né, de descoberta. Como é que dá para articular isso? É possível articular isso? Como é que vocês veem isso? Como professores, todos nós como professores. Né? Essa questão de ser obrigatório ou não é complicado, porque pode gerar um grande trauma ou pode gerar um grande leitor, né? Depende, um estímulo negativo que a pessoa vá por obrigação e fique com aquela coisa daquela coisa ruim, a leitura pode ficar conectada com algo ruim. E aí a pessoa talvez nunca queira mais se aproximar disso, ou ali ela pode descobrir um leitor que existe dentro dela, né? Quando tu leu, pelo que entendi, Guilherme, por exemplo, seguindo a pista dada agora usando a palavra pista, né? Agora ficou a palavra na cabeça, Cristiano, viu? A palavra pista, né? Seguindo a pista dada ali pelo Marcelo, ele era uma leitura obrigatória, não era? Sim, eu fiz o vestibular, eu me preparei para o vestibular em 2017 e na lista ali eu estava só os 2 tomos.
Mas esse livro me tocou de uma forma que eu não sei explicar, porque quando eu terminei o segundo volume, eu precisava saber o que acontecia no retrato, que o livro termina, se eu não me engano, com o nascimento do Capitão Rodrigo, não o Rodrigo, o filho, acho que é o neto. E eu precisava continuar. É o filho do... Ai, não, é o Rodrigo Cambará, aí eles têm o Bolívar e depois o filho do Licurgo, é o neto do Capitão Rodrigo. Eu comecei a ler o Érico Veríssimo, esses 2 tomos, por obrigação, porque é o título, né, das leituras obrigatórias. Mas essa leitura me tocou de uma forma que, mesmo obrigatório, não foi em vão, porque eu gabaritei a prova de literatura do meu vestibular, eu comecei a ler os demais volumes por prazer, porque eu queria. Inclusive, eu concluí essa saga à beira do Rio Uruguai, onde é a minha cidade, né? No barco, foi maravilhoso. Qual é a tua cidade? Uruguaiana. Uruguaiana. Pois é, que essa questão da obrigatoriedade ela pode desenvolver algo prazeroso, né? Talvez seja o jeito como a gente está considerando essa obrigação. Meu ideal é o do Theodor Adorno. E olha que ele escreve texto que é paulada, que é chato às vezes de ler, mas assim tem coisas de descoberta prazerosa. Mas ele falava do ressentimento, principalmente fascista, né? Assim, enquanto podem ver, assim, existe uma condenação fascista contra a cultura, né? Existe uma aversão contra a cultura letrada, intelectuais, etc. E aí o Adorno diz assim, mas que culpa eu tenho se eu faço algo que me dá prazer, né? Se eu trabalho com algo que me dá prazer. Esse é um ideal para mim, esse é um ideal existência, trabalhar com algo prazeroso, né? Mas pois é, essa questão que tem um comentário, né? A Lara comentou que da obrigatoriedade da literatura descobriu que sentia prazer lendo, né? De certo modo, passa um pouco a descoberta do Guilherme. E agora a Cristiane estava comentando algo das opções de livros para os alunos escolherem ou obrigá-los a uma leitura específica. Tem alguém, agora não vou me lembrar quem, que comentou que começou a despertar o gosto da leitura e algo impressionante, que é a capacidade de concentração na leitura, nos períodos de leitura, que a Amanda hoje não está aí, mas ela citou o Geraldi. Quando eu fiz a graduação, a gente tinha uma estrutura de língua portuguesa proposta, que era 2 períodos trabalhando a parte de redação, produção, 2 períodos trabalhando as questões linguísticas que surgiam, né, para resolver os problemas a partir dos textos, então a gramática a serviço da escrita, e um período que era de leitura. E aí havia muito isso que a Cristiane coloca, assim, que os alunos teriam listas de possibilidades de leitura, e eles iriam escolhendo, e não uma leitura obrigatória para todos, né? E quando eu comecei a dar aula em 5ª série, primeiro dei aula no supletivo, depois comecei em escola. A escola em que eu comecei a trabalhar era assim, Cristiane, a gente tinha que selecionar, eram 3 professores na 5ª série, a gente tinha que selecionar 10 livros a cada trimestre, e dos 10 livros, os alunos tinham que escolher 2 para ler ao longo do trimestre. Livros, adaptações, infanto-juvenis. Então, eu tive que ler todas as obras, por exemplo, do Pedro Bandeira, na época, né? Que eu não tinha lido, eu tive que ler para poder, a gente selecionava. Então, é bacana, né? Diga lá, Eduardo. Eu vou basicamente falar o que eu escrevi. Mas o Jefferson Tenório é quem comenta assim um pouco quando ele comenta um pouco mais sobre a experiência dele em sala de aula, assim como professor, ele comenta da maneira como ele gosta de trabalhar os clássicos, assim como leituras obrigatórias, mas também negociando com os estudantes, assim. Então, sei lá, depois que ele lê um Machado de Assis, por exemplo, assim, com os estudantes, ele pede para que os alunos tragam o próximo texto, sabe? Podendo ser não necessariamente um clássico, mas podendo ser um best-seller, às vezes até uma literatura infantil, ou para um público um pouco mais juvenil, assim, sabe? E ele tem comentado que é um trabalho que dá certo, assim, na visão dele, né? Mas, claro, aí também ele mesmo comenta e reconhece isso, que ele tem o privilégio de trabalhar numa escola que tem uma comunidade leitora, né? Ele está numa escola que tem uma cultura da leitura, que já tem uma cultura do livro, então, enfim, não se aplica a qualquer contexto, né? Mas acho um caminho muito legal esse de negociar com os estudantes, sabe? Eu acho que é algo que nem a gente já estava comentando, você está vendo nesse caminho, assim, acaba aproximando um pouco mais estudantes da leitura, assim, mostra que a leitura não necessariamente é aquele tomo, é aquele autor específico, aquela autora específica, né? Algo um pouco muito mais aberto, assim, muito mais possibilidades. Diga, Cristiane.
Agora me ocorreu uma forma como o Guto Leite, né, nosso professor, Sim. também trabalha, que ele aproxima algumas obras mais clássicas de outras mais contemporâneas, assim. Então acho que isso pode ser interessante também, trazer algum elemento de uma obra clássica, mas que tem a ver com algo mais do cotidiano do adolescente, assim, né, Sim, sim. talvez para também eles atrair atenção, assim, sobre aquela obra. Vocês já ouviram o Guto interpretando Tomás Antônio Gonzaga? Sim. Toca a sanfonia, é divertidíssimo aquilo, né? É divertidíssimo. E a gente aí vai vendo as pessoas dançando, é divertidíssimo. Porque isso tem, assim, isso que, né, que estava comentando do contemporâneo, e o que o Eduardo colocou também, né, do Jefferson, que é essa a leitura indicada e a leitura sugerida pelos alunos, né? A sugestão da turma. Tem algo que eu acho que é central, vou pegar essa ideia do clássico contemporâneo, né? Da obra que é usada em classe, né? Eu acho que na teoria o pessoal usava nas leituras orientadas, eu não me lembro se era a Marcivana, se era a Cláudia, quem é que indicava a leitura do Calvino, né? O que é um clássico, porque ele era os clássicos, perdão. E aí ele falava que a gente... A Cláudia. A Cláudia. Então, assim, a gente lê os clássicos sempre com os ruídos da rua, da vida contemporânea, né? Então, assim, esses ruídos, eles são centrais para ler um clássico. E aí tem uma coisa caiu a caneta, perdão. Uma coisa que o Agamben comenta, que é essa questão do que é contemporâneo a gente, né? Então, isso eu acho que é uma das grandes tarefas da gente. É isso que o Guto faz, isso que o Jefferson faz, né? Trazer esses ruídos para a gente debater a literatura, deixar eles atuais, né? Diga, Lara. Não, eu ia comentar de um projeto que eu vi que foi aplicado, acho que em 2018, no Colégio de Aplicação, que era, se não me engano, o nome do projeto era Livro Livre, Mala Pronta. E, tipo, a ideia era que se deixasse espalhado pelo colégio malas, assim, de viagem, né, para ligar a leitura com uma viagem, onde os alunos mesmos traziam livros da sua casa, que eles liam, ou que, por acaso, eles tinham vontade de ler, mas nunca se encorajaram a ler, e faziam, tipo, compartilhavam ali. E a ideia, aí meio que linkando essa coisa de, entre aspas, obrigatoriedade de ler e mais a opção de escolher o que ler, eles ganhavam, tipo, um roteiro de leitura, como se fosse um roteiro de viagem. E aí eles faziam anotações, assim, tipo, dia 1 da minha viagem, li até a página 10, eu conheci o personagem tal, 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 assim. E aí eles tinham as opções de não gostar do que estavam lendo, né? Porque isso é natural. Então, o que eles faziam? Não gostei do livro. Devolviam para a mala, devolviam para o colega e buscavam outro. E eles iam sempre atualizando esse roteiro. Então, dava tanto essa coisa da liberdade da viagem, da leitura, mas, ao mesmo tempo, tinha essa condição de, tipo, vamos ler esse convite, né? Eu achei que muito bom, assim, bem interessante. Que legal. Esse programa é legal. Eu me lembro quando tu falou, eu me lembrei da Rita Cavalcante, que é professora da aplicação, tem a Carol também, as duas fazem um bom trabalho, o Adalto, tem um trabalho muito bom. E aí eu me lembrava da Rita que ela, um dia, descrevendo a aula dela, essa coisa de observação, né? A última vez, não sei se vocês lembram que a gente tinha uma universidade que existia presencialmente, então a gente encontrava em sala de aula. Era uma coisa que existia assim, uma sala de aula, com cadeirinhas. Milhares de anos atrás. Eu acho que o arco-íris era preto e branco naquela época ainda. Assim, o arco-íris ainda nem era colorido, né? Mas aí, assim, teve uma... que agora está no mestrado, acho que está acabando o mestrado. Ela fez a observação e começou a narrar a observação e disse, mas eu conheço essa pessoa, né? Que era a Rita, que dizia que chegava a Rita com uma mala de livros na sala de aula. E aí, até eu li na época, era um poeta best-seller, Capur, não, como é que era o nome? Que os alunos liam, adoravam. Então, assim, a Rita era sempre a minha fonte de atualização do que estava sendo mais lido na escola, né? Até tem que... Enfim, ela estava com umas publicações, provavelmente ela vai fazer alguma intervenção aqui. E aí ela vai me falando dos projetos da aplicação que são muito legais. Isso, quem é que falou? A Rafaela. Rupi Kaur, exatamente. E era bom de ler, eu me surpreendi. Eu comprei numa viagem, entrei na livraria do aeroporto e tinha, daí fui lá, eu comprei, sentei e ler, né? Isso, eu tenho que superar os meus preconceitos, né? Eu leio, porque assim, não é tão fácil, assim. Um professor de literatura chega e vai ler Rupi Kaur. Aí
Porque eu acho que para dialogar isso que o Eduardo está falando, né, que o Jefferson faz, né? Tu traz uma obra aqui consagrada. Eu não vou deixar de ler Machado de Assis por isso, né? Mas eu vou trazer uma obra que eles estão lendo. Eu trago bandeiras, poesia, eu trago mas eles trazem o Rupical, assim vai indo. É um diálogo, né? Tem que bate e volta. E aí esse roteiro de viagem eu achei sensacional. Isso eu não conhecia ainda, Lara. Muito legal. Isso, assim, como eu aprendi lendo Machado, originalidade é uma ilusão romântica, né? Assim, já que a gente vai criar ex nihilo, assim, do que nada sai a criação de uma literatura. Não tem. Se vocês verem, o jogo do Machado ele é uma espécie de, como é que é, fanfiction, o Machado faz, né? Ele pega as obras que já foram escritas e reescreve. Memórias Póstumas, que é um grande romance moderno que abre assim a grande realização da literatura brasileira até o século XIX, né? É considerado ali. Ele reescreve o Diderot, o Laurence Sterne, sei lá, era o Almeida Garré, o Xavier de Mestre. Ele vai pegando os modelos e vai reescrevendo. Tem coisas que ali é do Xavier de Mestre, aquele cabido das pernas, o Brás Cubas. E é muito legal. Que legal, tu botou aqui, a Cristiane botou o projeto. Nada como alguém antenado que já está ligado e já responde. Mas, enfim, então, por isso, assim, eu acho que aproveitem esses modelos, esses projetos, para fazer o projeto de vocês também. Né? Esse é o meu ponto de chegada. Assim. Boas ideias têm que ser aproveitadas. Claro, a gente dá o crédito, né? Põe lá e põe a nota de referência e diz, essa ideia foi inspirada, ela surgiu a partir do projeto no colégio de aplicação, põe o link, etc. Mas aproveita, né? Assim, então, aproveitem isso. Vamos para uma próxima leitura, porque senão a gente vai batendo papo, né? E muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado por ter aberto, né? E a próxima leitura já tinha uma fila que eu estava distraído. Quem era o próximo da leitura? Eu já me distraí aqui. Eu, depois o Eduardo. Então... acho era que a era Valéria, eu, então. professora. Valéria, Tinha então. Guilherme, Valéria, e acho que aí depois o pessoal. Tem depois. eu, depois o Eduardo. Acho que era eu, tá? E depois o Eduardo e depois eu já estou perdido aqui. Vocês nos coordenam as leituras, tá? Depois da Valéria, eu acho que vai a Cristiane e depois eu. Acho que era isso que eu vi, assim, que eu anotei mentalmente. Então tá, então vocês, mentalmente, vocês ponham isso na prática, porque eu já estou perdido. Assim, já me perdi nessa ordem. Eu não anotei a sequência. Porque às vezes eu me perco do bate-papo, porque eu fico anotando as coisas que vocês estão falando, né? E aí eu não acompanho o bate-papo inteiro. Então vamos lá, Valéria, né? Valéria Bittencourt, deixa eu abrir. Oi. Oi. Sou eu. Gente, desculpe se dar algum barulho, porque aqui o meu quarto é bem na frente da rua, então fica passando carro, caminhão. Não tem problema, a gente acabou de falar do Calvino, né? Leitura dos clássicos com o ruído da rua. Então, assim, Valéria, tu está botando em prática, né? Exatamente o que está ali. Nem te preocupa. Bom, eu escrevi uma narrativa, mas ela é relativamente curtinha. Ela não tem... Ela é bem curta, assim, mas pior é que teve coisas ali que depois que eu enviei, acabou o prazo, eu tava pensando em mudar, mas tudo bem, eu acrescento, acho, no final. Se quiser depois mudar, acrescentar, aí só me avisa no WhatsApp, né? Se quiser mandar no WhatsApp, fica para todo mundo, né? Mas se tu quiser só me avisar no WhatsApp, mandar por e-mail, aí tu pode escolher, aí manda e eu salvo aqui completo, tá? Eu tô aqui tá, daí se precisar, daí eu te mando. Então tá. Tá bom, fica à vontade. Ela não tem título também, mas eu não consegui pensar no título. Mas bom, tá. Minha formação como leitora, como é que eu acabei ficando. A minha formação como leitora se deu início a partir do momento que eu conheci a obra O Pequeno Príncipe. Quando eu era criança, a minha mãe leu o livro para mim na maioria das vezes antes de dormir. Na infância, creio que nós temos uma visão diferente sobre a vida e os acontecimentos dela. Sendo assim, eu vi a história do Pequeno Príncipe como uma historinha divertida de um menino que andava por diversos planetinhas e fazia novas amizades. Depois de chegar na minha adolescência, li o livro novamente e percebi que havia algo diferente. A história estava fazendo um novo sentido na minha cabeça, sentido esse que eu entendia as entrelinhas do que cada cena queria dizer.
Foi nesse momento que eu notei que não era uma simples historinha para crianças. Quando cheguei na vida adulta, mais especificamente ao começar a faculdade, eu li mais uma vez o livro, e novamente eu percebi que havia mais um sentido na história. Para mim, o livro é para todas as idades, e serve como lições diferentes para cada um que o lê. Conforme o tempo se passou, desde a minha infância até hoje, eu percebi que gosto de ler os livros pelo fato de que, quando lemos mais de uma vez, a história pode fazer um sentido diferente a cada vez que é lida. Então, era isso. E também eu queria acrescentar, eu gosto de ler, assim, eu tenho digamos, um tipo específico de livros. Eu gosto bastante de ler ficção científica, histórias assim que é impossível de acontecer, por exemplo, Harry Potter, essas coisas. Eu nunca fui muito de ler literatura brasileira, assim, em si, porque eu acho que na escola isso aí não era muito exigido da gente, e quando era exigido, o professor vinha direto com pá, um Machado de Assis, assim, sabe? E muitos alunos, assim, ficava aquele burburinho e ficava, meu Deus, mas Machado de Assis eu conheço, dizem que é muito ruim. Aí ficava aquele negócio, sabe? E aí eu acho que veio muito da escola esse meu interesse pela leitura ficção científica. Eu gosto muito de Júlio Verne, nossa, adoro demais. Assim, é isso, sabe? Essa Tu minha gosta do formação como Carl leitora. Sagan, aquelas coisas do Carl Sagan? Tem um aluno que é fascinado pelo Carl Sagan, um ex-aluno, né? Eu gosto. Eu vou te dizer assim, pelo menos uma vez por dia eu pesquiso coisas do tipo de ciência, ficção científica. Pelo menos uma vez por dia eu faço essa pesquisa. Eu curto no meu Facebook, por exemplo, History, essas coisas. Eu adoro. Às vezes eu me Sabe que pergunto o que ele tem tá fazendo na letra, brincadeira. Não, ele é fascinado. Ele é excelente leitor. Ele tenta me convencer a ler Carl Sagan. Eu fico tirando sarro dele. Eu não vou ler Carl Sagan, para com isso, né? Mas, então, assim, ele adora e ele já fez projetos na escola lá em que dá aula, investindo na formação leitora a partir de ficção científica dos mais diferentes tipos, né? Vendo situações de utopia, distopia. Então, assim, e aí ele fez essa leitura. Então, tem coisas muito legais, assim. Do Júlio Verne, puxa, nossa, pensando assim, a nossa formação, e para mim uma das formações de leitura-chave era o Júlio Verne. Mas assim, Valéria, eu acho que tem que investir nesse tipo de leitura, até, eu não sei com quem tu vai fazer o projeto, mas tenta pensar um projeto por aí, porque assim, eu vou dar um exemplo assim, que não é bem ficção científica, né, mas que era das viagens de Gulliver, né, que alia de novo essa questão das viagens, né? E eu sempre lembro daquela ilha, não sei se chegasse a ler as viagens de Gulliver, Valéria. Eu tenho ele aqui para ler, mas eu não consegui, não tive a oportunidade de começar. Jonathan Swift, né? Isso, porque é muito bom, assim, para mim foi um livro marcante de vida, assim, né? E dá vontade de dar spoiler, mas assim, são as 4 viagens, né? Os pequenininhos, os grandões, e aí tem uma ilha, que é uma ilha que paira sobre a Laputa, que é a ilha dos matemáticos, que vivem em abstrações e não conseguem fazer nada na realidade prática. E eu sempre pensei, porque eu me lembrei dela, tá falando da ficção científica do Machado, que, por exemplo, tem um caminho de apresentação do Machado que são contos fantásticos, aquele do esqueleto dentro do armário, o Imortal, aquele que morreu e aí pediu para voltar, né, tem o Viagem Extraordinária, enfim, pediu para voltar já, e aí ele pede para saber tudo, o pessoal diz, mas quer voltar já tendo sabido tudo. Tem aquele outro conto que é o... Ai, como é que é o nome? Ele é uma narrativa de um cara escrevendo para o delegado dizendo, visita de Alcebiades, que ele recebeu a visita do Alcebiades, né? Ele era meio espírito, estava lendo livro, daqui a pouco um livro em grego baixou o Alcebiades, né? O grego lá, que era o mais elegante de todos. E assim por diante. Então, quer dizer, às vezes, por exemplo, no caso do próprio Machado, né? Peguei o exemplo do Machado, mas não só o Machado, né? Tem o Lima Barreto, e assim a gente pode ver vários casos em que a gente normalmente investe só num tipo de leitura mais consagrada,
e deixa essas outras obras de lado, que são obras interessantes também, né? E a ideia da ficção científica, nossa, eu acho muito rico, né? Seja local, seja outro. Mas tu não ligou só a ficção científica, tu trouxe também o Harry Potter, né? Mas o Harry Potter, ele meio que se encaixa na... É ficção, né? Mas não é bem ficção científica. Coisa que não como é que a gente chama? Impossível de acontecer. Fantasia, fantástico. Fantasia, fantástico. Eu até vou olhar, orientando agora de pós-doc da Regina Zimmermann, que é o Walter, ele é professor lá de Rio Grande, de literatura. E ele trabalha com ficção de fantasia, né? No inglês, eu acho que a Sandra Maggio trabalha também. Ele foi orientando a Sandra Maggio lá anos e anos atrás, né? E porque tem muita coisa boa. Eu não conheço em literatura brasileira, eu vou lembrando coisas a indicar, mas isso é produtivo pra caramba, né? Para mim, sempre que eu leio Harry Potter, eu me lembro, faz tempo que eu não leio, mas assim, eu me lembro, eu adoro a imagem dos trouxas, né? Todos nós aqui reunidos somos trouxas, né? Porque a gente não tem magia, a gente tem que lavar a louça, a gente tem que lavar a roupa, tem que limpar chão. Eu aqui falei dos cachorros, tem que limpar o cocô dos cachorros lá que estavam no chão, né? Não consigo passar uma varinha mágica que limpe essas coisas. Então a gente tem essa vida de trouxa que é uma droga, né? Nada como ter. E assim, tu pensar que imaginativamente conseguir imaginar um cotidiano a partir da magia, então tem um diálogo super legal da fantasia. Então esse universo de investigar e investir na fantasia, eu acho muito produtivo, né? Agora, tu falou uma outra coisa, eu ia perguntar para vocês. É a primeira vez que eu escuto, em todos os semestres que eu já fiz texto, alguém dizer que gosta de ler porque ele gosta de reler. Não sei se mais alguém tem essa coisa aqui. É a primeira vez que eu escutei isso, assim, que alguém gosta de reler os livros para descobrir outros sentidos. Eu fiquei muito surpreso, Valéria. Para mim é que nem a gente rever os filmes para conseguir enxergar outras cenas, eu acho, né? Oh, mas isso é outra experiência que não é tão comum, gostar de rever filmes. Eu adoro. Gente, eu vejo filmes também. Se eu for dizer para vocês, assim, eu, por exemplo, às vezes que eu já olhei Harry Potter na minha vida, eu não sei. Eu olho todos os anos, todos os meses. Sério, eu olho sempre e sempre descubro alguma coisa nova. Esses dias eu descobri que a toca dos Weasleys, eles só vivem naquela toca assim, parece bagunçado, né? Parece um lugar meio bagunçado. Só que o Arthur Weasley, que é o pai do Rony, ele gosta muito da vida trouxa. Ele sempre foi muito ligado a isso. E aí, o que acontece? Na casa deles tem muita coisa que liga a vida dos trouxas, por exemplo. Só que só as tarefas, lavar a louça, essas coisas, tá tudo bem, encantado. Mas na casa deles tem muito isso. Inclusive, tem uma cena que mostra que o Rony e os irmãos dele estão ali no reloginho, tá escrito dentista. Mas não existe dentista no mundo bruxo. É mais uma coisa que liga a vida trouxa, que eles gostam muito, que o pai deles gosta muito. Eu sempre descubro coisas novas. O segundo volume, né, que ele tem que ser libertado, que está preso, e eles vão lá com um carro mágico, né? E depois e arranca a grade. Sabe que isso que tu fez agora, teve mais de um projeto já de ensino de literatura que era fanfiction, porque isso que tu fez agora é tu demonstrar, tu deu uma síntese daquilo que era o dilema que a gente colocou lá para o Guilherme, né? Que era obrigação e prazer. Tu acabou de fazer uma síntese assim disso, porque assim o conhecimento, que assim o conhecer alguma coisa, assim tu voltar e revisitar e revisitar e revisitar a casa dos Weasley, tu vai conhecendo aquele ambiente de tal modo que é conhecimento e prazer articulado. Qual é o passo seguinte? É que aqueles caras que escrevem fanfiction, e eu sempre tenho alguém na turma que já escreveu ou ainda escreve, mesmo que não revele, mas eu sei que tem alguém aqui na turma que escreve fanfiction. A Julia já escreveu.
E aí tem que conhecer tanta obra para fazer uma coisa articulada. Por isso que eu estou dizendo que Machado, para mim, é um escritor de fanfiction. Vocês leram Papéis Avulsos, né? Tem 12 contos. Cada conto tem uma forma diferente ali dentro. Vocês lembrarem, o Narca é escrito em versículos bíblicos. Tem um capítulo que ele se encaixa no Fernão Mendes Pinto, as peregrinações, entre o 132 e 133 está lá encaixado. E funciona. E a linguagem é usada. Ele vai brincando, porque imitar é o caminho do aprendizado, né? Isso está lá no Aristóteles, está no Walter Benjamin, etc. A mimese como caminho de aprendizado. Mas então, assim, tu fazer com que a pessoa escreva a partir da leitura é sensacional, né? Sensacional, daria para fazer isso. E acho que dá um belo rendimento isso. Eu queria fazer uma pergunta ali no texto da Valéria. Ela falou ali na parte que a mãe dela lia, né, o Pequeno Príncipe e tal, quando ela era criança. Eu perdi a parte da transição aí logo em seguida. Não sei se eu não ouvi ou se ela leu muito rápido de repente. Queria entender essa parte, né, essa fase de transição que eu realmente não peguei, não entendi ou não ouvi. Oi, não, é que assim, eu era criança, aí a minha mãe lia pra mim. Aí depois, no início da adolescência, eu peguei livro pra ler sozinha. E daí depois, assim, ainda ficou meio... Tinha umas coisas muito subentendidas. Mas quando eu cheguei na vida adulta, eu li de novo. E aí eu fui pesquisar sobre também, eu descobri que tinha até referência ao nazismo ali no livro sobre Hitler, mas não referência, tipo, apologia, é só demonstrar como é que era, porque ele foi escrito na época da Segunda Guerra, né? Você sabia que o Saint-Exupéry, ele era aviador, né? Que ele teve em Porto Alegre. Não sabia que ele teve aqui. Eu só sabia Ele que era ele era aviador. aviador, passava. É que eu sou a rapa do taxa de uma família, então meu pai tem 96, né? Ele viu o Saint-Exupéry na Rua da Praia. E ele escreveu outros livros, assim, me lembro que daí, assim, tem um que esse é o único livro que ficou mais famoso, traduzido, enfim, muito comentado. Mas ele tem vários outros escritos, né? Então tem outras coisas interessantes. Por exemplo, Cidadela é bem legal. Faz muito tempo que eu li, assim, eu teria que retomar. Isso se vocês pesquisarem naquela hemeroteca digital, que também é um caminho legal de pesquisa disso tudo, vocês botarem lá, tem os jornais antigos de Porto Alegre, né? E aí eu nunca pesquisei o Saint-Exupéry, pesquisei outras coisas lá, né? Mas aí vocês provavelmente vão encontrar o Saint-Exupéry. Era uma figura bem peculiar, assim, bem interessante. Né? Trabalhando com ele. O Marcelo leu essa dela. Legal. Que raro. É a primeira pessoa que eu ouvi que leu. Não, professor, eu não li. Eu tenho amigos da história e aí eu entrava em alguns debates e ouvia eles conversando e eles faziam algumas resenhas sobre a Cidadela e eu achava interessante aquilo ali e a história eu achei muito fascinante também. Por isso que eu comentei assim. Sim. E o Rafael colocou uma coisa que eu acho que isso eu acho sensacional de pensar, né? É rever ou reler coisas que eu gostei muito, parece que nunca é tão bom quanto foi da primeira vez. A experiência de ver o texto é muito bom, o texto que eu tinha falado da Andressa do Brincando com Fogo, da primeira experiência de leitura como algo que não volta, né? E de fato, né, é difícil para burro, assim, né? Eu acho essa experiência de rever, né? Assim, quando tem a primeira vez que a gente teve a experiência muito marcante, né? Nunca volta aquela primeira experiência. Mas eu ainda tento, eu enfrento isso, assim, porque mesmo que decepcione, assim, que eu acho essa coisa da descoberta, né? Vai descobrindo outras e outras coisas. Assim. Mas vamos seguir adiante agora. Quem é do próximo? Eduardo, não. Não, acho que sou eu agora. Para a Cristiane, tá. Eu não vou conseguir projetar, tá? Porque eu não vou me coordenar aqui, mas eu vou ler, então. Bom, pensar-me enquanto leitora, buscando os acontecimentos que levaram a literatura a ocupar um lugar de importância em meu percurso de vida, suscita algumas pistas falsas. Poderia situar o início dessa trajetória no gesto de meu avô, que quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, entendeu que eu queria muito aprender a ler e escrever e decidiu me alfabetizar.
Meu avô, compreendi depois, era um erudito. Estudou no Colégio Pedro II. Era um poeta parnasiano, ainda que nascido no início do século XX. Ao mesmo tempo que um leitor apaixonado de Machado. Eu coloquei um ponto de exclamação, que eu acho, né, curioso, assim, parnasiano e Machado. Enfim. Incluiu meu pai e a mim em sua jornada clássica, ao nos inserir precocemente no letramento. De fato, tenho algumas memórias e marcas que sinalizam que algo do meu desejo literário se produziu por aí. No entanto, pensando um pouco mais, percebo que não. Não fui uma criança leitora. Penava para ler os livros obrigatórios da escola militar em que estudei. Aos 11 anos, minhas leituras fluíam bem até a 10ª página, o que me traz a segunda pista falsa. Lembro da minha melhor amiga de final de infância e início da adolescência. Ela sim era leitora. Devorava livros prescritos e escolhidos. Quando passava as tardes com ela, lembro que com tranquilidade ela se jogava no sofá com um livro e lá ficava. Terminava um e começava outro. Admirava sua facilidade com a leitura. Ela não cansava, não era ansiosa em descobrir o final das histórias como eu. Somente desfrutava daqueles momentos em profundidade. De fato, ela foi outra referência importante, mas não foi daí que minha experiência como leitora desamarrou. Chego então à pista que me parece ser a mais significativa. Estava no primeiro ano do ensino médio, segundo grau à época, e o professor de literatura nos convidou a escrever narrativas ficcionais curtas e ler nossos escritos em sala de aula. Um colega, que também era meu amigo, se mostrou um ótimo escritor de narrativas fantásticas. Criava personagens que percorriam histórias que começavam de maneira realista e logo nos transportavam para outras dimensões, ao mesmo tempo distópicas e divertidas, por vezes incompreensíveis, perdidas em desfechos absurdos. Não apenas eu, mas toda a turma ficava absolutamente encantada com aquelas histórias. Sempre ao final das aulas de literatura, pedíamos que o professor permitisse que nosso colega trouxesse as novas aventuras de seus personagens, cujos nomes e jornadas já conhecíamos. Acredito que foi o prazer espontâneo de escutar as leituras em voz alta de meu colega, que me fez leitora pela primeira vez de maneira desejosa, e por aí outras experiências se seguiram. Pode ser esse o fato marcante, ou mais uma falsa pista, não sei ao certo. Mas nesse momento, essa memória me constitui, é a aproximação que consigo fazer, é a minha ficção. Eu fiz uma crônica porque era uma malandragem, porque na verdade eu queria contar 3 fatos. Só que a proposta era contar um, né? Então eu pensei, vou hierarquizar eles, assim. Muito bom, gostei bastante da história da Cristiane. Me lembrou a amiga genial da Ferrante, assim, essa relação com a amiga, né? Claro, diferente, mas legal, muito bom. A Ferrante. Ninguém sabe quem é a Ferrante ainda, né? Ainda tá, há controvérsias. Assim, Nossa, é muito bom. E você tem uma adaptação, né, da Amiga Genial, né, na HBO, né, da Ferrante. Mas bem boa, assim, mas eu quê? Né? Eu assisti também, gostei, eu achei bem bom, gostei bastante. Vai sair a 3ª temporada agora, acho que nesse fim de semana. Já tem a segunda? Tem 2 temporadas. Só vi a primeira. Cada temporada é um dos livros, né? Daí agora é a terceira. Sim, eu só vi a primeira, não sabia que tinha assistido. Já tinha... Tem a segunda, né? Que bom saber que vai ter a terceira para eu assistir. Isso, então agora eu já não sei se eu espero para ver a segunda quando sair a terceira, que dá para encadear. Nossa, nem sabia que tinha a terceira, mas a primeira eu gostei muito. Eu vi a primeira, achei muito bom. Eu achei interessante ali o fato dela ter se inspirado também na amiga. Eu achei legal isso, porque eu nunca tinha pensado nisso. Quantas vezes a gente lê um livro por causa do amigo, né? Isso já aconteceu várias vezes, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Sim. Sabe que isso é uma das coisas que tem dos vínculos, né? Só que vocês estão ouvindo agora, começou a participação. Eu disse que ia participar, né? Você não ia chegar ao final do encontro sem uma participação ativa. Mas, assim,
eu achei bom isso agora que usou a expressão da malandragem, né? Da astúcia, que é um dos valores importantes, né? Assim, de ter essa astúcia. Mas, gente, o Guilherme fez uma trajetória mais longa que a tua, né? O Guilherme fez uma trajetória, optou por uma trajetória mais longa. Eu não tem problema, mas eu acho que tu deu um fio de meada, essa coisa do encontrar qual é o episódio, né? E aí é curioso que tu tem uma inversão aqui interessante, né? Tem várias das histórias em que a pessoa de referência é o pai ou o avô, a mãe ou a avó, o tio, a tia, é alguém da família. Às vezes é o irmão mais velho, a irmã mais velha, né? E aqui não é. Ele era. Só fazer um parênteses. O Machado era muito amigo dos parnasianos. Ele era visto como leitor clássico, né? Autor clássico. Assim. Depois é que se renovou a leitura do Machado. Então, por exemplo, na Academia Brasileira ele aceitou os parnasianos, com quem fundou a Academia Brasileira de Letras, mas deixou de fora os simbolistas e outros decadentistas. Então tinha um que era muito debochado, que ele nunca deixou entrar na academia. Só deixou entrar depois da morte. Quer dizer, ele não deixou entrar, né? Ele já tinha morrido, né? O cara só entrou depois que o Machado morreu. Né? Interessante, Machado eu não sabia. É que o meu avô, minha família, parte de pai, avô é do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, o meu avô, né, encontrei cartas dele para minha avó. E aí que ele escrevia os poemas, ele, né, compunha. E aí, um dia eu encontrei no armário esses livros do Machado de Assis, e daí eu achei, meu avô já morreu, não pude conversar com ele sobre isso, mas eu achei curioso, assim, porque eu não sabia que tinha essa relação. Mas acho que tem a ver com essa formação mais clássica mesmo, né, que inclui esses autores, assim. Sim. Ele era lido assim, a mudança de leitura do Machado vai acontecer no centenário de nascimento, ali quer dizer, em torno nos anos 30. Que aí vai ter uma viravolta na leitura, né? Mas ele era visto como um autor porque ele tinha um domínio de língua, era exemplo de gramática, etc. Mas assim, mas é legal de ver isso, assim, dessa trajetória, né? Porque aí tem essa coisa da amizade e tem a coisa de tu nem disse se esse cara, teu colega, ele era amigo ou não era amigo, né? Mas assim, o que mais me marcou é que eu escrevi que ele era meu amigo, ele era teu amigo, então passou batido. Porque o que mais me marcou era o fato de o professor de literatura abrir espaço para ele fazer as leituras, né? Que eu diria que é central para nós aqui, né? Pensar que eu vou pegar assim, tem uma coisa que eu chamo uma espécie de alienação básica das aulas de literatura, alienação no sentido mesmo assim tem algo que está recalcado. Os professores, nós professores de literatura, no grupo onde eu me incluo, a gente pensa muito na aula que vai preparar, na aula que vai dar, na leitura a ser feita. Mas às vezes a gente descura ou perde atenção naquilo que o aluno vai escrever, o aluno leitor vai escrever, a resposta que ele vai dar. É como se ler e escrever, ou ler e falar sobre o que leu, fossem coisas separadas, então por isso alienadas, né? Como se eu desconhecesse a experiência da escrita como parte da minha trajetória como professor. Por isso, eu acho importantíssimo pensar as oportunidades, né? E aquilo que o aluno leitor vai poder escrever, vai poder responder. Ele vai declamar o poema, ele vai fazer um comentário, vai fazer uma adaptação, vai escrever uma resenha. Porque às vezes a gente pede só o ensaio, ou às vezes tem professor que pede resumo. Então, a gente ensina o aluno a ler só num nível muito restrito, que é ler para fazer resumo. E eu posso ler para fazer 300 coisas diferentes, né? Pode ler para aprender a escrever um poema para escrever para a namorada. Né? Pode ler para fazer... Sei lá, eu não vou fazer a lista, né? É que eu às vezes, tenho aquelas fases que começa a vir bobagem na cabeça. Então, viver uma meia dúzia de bobagens de usos da leitura, né? Mas, em todo caso, isso é um ótimo projeto. Eu adoraria ver um projeto em que a pessoa mostrasse os diversos usos da leitura que um aluno pode fazer. Fecha parênteses. Por isso, o teu texto marcou a experiência desse aluno, né? Porque tu diz o prazer espontâneo de escutar as leituras em voz alta na aula de literatura. E era legal que a própria turma pedia para o professor, deixa o Diego ler agora e tal, porque todo mundo gostava, assim, pegou todo mundo, né? E ele não é um autor clássico, né?
Desculpa, eu te interrompi. E era uma narrativa fantástica mesmo, assim, eram histórias que iam longe, assim. Eu só queria comentar sobre o que a Lara comentou aqui, que na verdade foi esse exercício que ela colocou, que o tema da influência dos pais em nossa formação enquanto leitores é uma coisa que me deixa bastante pensativa, porque geralmente consideramos muito o núcleo familiar nessa experiência. Mas me questiono como funciona essa dinâmica na formação de leitores na fase adulta, quando geralmente a gente espera que essas pessoas sejam os mediadores de novos leitores. Aí eu fiquei pensando que, na verdade, foi nesse exercício que eu me dei conta, porque eu também, assim, eu sempre, né, tive essa ideia de que, é porque meu avô me alfabetizou, nananã, que isso que me fez. Então, eu sempre dei mais importância para essa parte da história, dessa influência do meu avô e tal. E aí, fazendo esse exercício, eu me dei conta que, na verdade, não foi ali que eu despertei para a leitura, na verdade, era mais um desejo dele, né, de me formar leitor, escritor e tal, seguindo essa trajetória dele, né, e da família e tudo mais, mas que foi realmente na adolescência, nessa leitura mais prazerosa, assim, né, que eu me instiguei mais a ser leitora, enfim. Gente, se vocês me permitem compartilhar também, quando eu estava fazendo o exercício dessa atividade, né, da narrativa, eu estava conversando com meu companheiro e eu fiz essa provocação para ele, né, eu falei, tipo, quando que tu te formou quando leitor? E é uma coisa muito engraçada, porque ele também, assim, não tinha o hábito de ler, mas ele teve algumas situações desde a infância que já encaminhavam para isso. Mas aí, desde que a gente está junto, eu comecei, tanto para eu estudar, eu tenho o costume de ler em voz alta e meio que forço ele a ouvir as coisas que eu leio. E aí foi uma coisa que a gente meio que criou junto e tal. E aí ele começou, tipo, a encantar e se afeiçoar às histórias. E aí hoje ele fala que ele adora literatura. Ele é do curso de música e até os professores meus na música falam que os alunos de lá não têm o hábito da leitura, né? Que eles ficam mais na parte prática. Mas enfim, e aí ele falou, eu acho que eu me tornei leitor contigo, quando tu começou a ler para mim. E aí eu fiquei bastante pensativa sobre isso, né? Eu sei que teve outras experiências antes, mas como uma experiência já na fase adulta teve essa importância, né? E geralmente a gente, acho que todo mundo na sua construção narrativa, a gente pensou lá na infância primeiro. Legal isso, que bela experiência, hein? Bela experiência, Lara. Que sorte do teu companheiro, né? Ele tem muita sorte. Muita sorte. E muita paciência também, né? Porque tem gente que não tem a mínima paciência de ouvir a gente lendo em voz alta, né? Tem gente que assim fica... eu acho que eu venci ele na obrigatoriedade. Eu acho que é complementar, mas é muito legal. É que isso tu colocou, né? Essa coisa na fase adulta da experiência. Eu acho que tem uma coisa assim que... Eu não sei como é que é a questão, por exemplo, do aprendizado de segunda língua, né? Porque a gente sempre escuta que o aprendizado da segunda língua, que não a língua materna, ela é melhor realizada na infância. Mas a faculdade, quanto potencialidade de aprendizado de língua, a gente sempre tem, né? A questão pode ser mais demorada, mas é uma faculdade que a gente tem, a gente pode aprender. Eu estou fazendo um paralelo, assim, porque às vezes a gente parece que chega uma fase que a gente deixou de aprender, a gente não aprende mais, né? Então parece assim, a leitura não poderia ser aprendida na maturidade já como adulto, né? E o que tu está mostrando é diferente, né? Não estou dizendo aprender, ele claro que ele já lia, mas assim eu digo aprendizado de se tornar, incorporar essa ideia de leitor de literatura, né? E é bacana. Agora, o que me chama também muito a atenção e que passa pela diferentes experiências é a questão da leitura em voz alta. A leitura em voz alta, como é marcante. Como é marcante. Assim, dá um exemplo de pandemia, assim, que é na Brasileira C, um dos trabalhos que teve possível era a pessoa escutar a leitura de poema, né, assim, do Bandeira, do Drummond, do João Cabral, até da Cecília encontrei. E tem mais, eu tinha um repertório maior e eu perdi, era na época, eu não sei o que aconteceu, o arquivo eu perdi, teria que refazer, né? Mas tem muita coisa que está no YouTube. Por que isso? Porque ouvir o poeta lendo dá um outro sentido de interpretação. E aí, para mim, a experiência definidora disso foi escutar o Manuel Bandeira lendo os poemas dele. Foi uma experiência encantadora, assim, para mim. E mudou o jeito que eu li o poema.
Então, assim, tem algo entre a voz e a letra que eu acho que a gente, às vezes, descura um pouco, assim, né, não presta atenção. E a outra é do gesto, né? Como professor de literatura, parece ser uma obrigação, e a gente tem que aprender a contar uma história, a gente tem que aprender a ler em voz alta, a dar ritmo, a interagir, e às vezes parece que a gente deixa isso meio de lado, né? Como se fosse dar aula de literatura, fosse sentar numa cadeirinha, abrir o livro na frente e ficar falando daquilo. Pô, é muito mais que isso, né? Enfim, então, muito legal essa experiência. Diga, Cristiane. Tu já ouviu falar do poeta Ricardo Aleixo? Opa, eu acho ele muito bom, assim, em relação a isso, pela performance também, né? Parece que muda a nossa perspectiva em relação até a poesia em si, né? A gente tem uma leitura e quando a gente vê ele, por exemplo, interpretando, vou usar essa expressão, mas ele faz todo um jogo cênico, né? Que é muito interessante. Eu acho que é essa a expressão, Cristina. Eu acho que é esse duplo sentido do interpretar mesmo, do intérprete, né? Que é aquele que se coloca entre dois lugares, que tem a ver muito com tradução também, né? Assim, essa mediação de leitura, a gente está fazendo mediação entre a letra e com a voz em relação aos outros. E quando a gente diz alguma coisa, por isso eu brinco com aquela coisa que eu achei linda, assim, de ouvir. Eu sei que é elitista, erudita, tem todas as ressalvas, e eu faço, assim embaixo, todas as ressalvas. Mas é lindo quando o Gerhard Steiner, um baita erudito, um baita crítico, mas ele diz que uma das grandes coisas dele é saber by heart, ou par cœur, né? Ele fez uma escola francesa e inglesa. Então, saber um poema by heart, saber decor, a gente perdeu o sentido do decor, que é de coração, né? E aí, quando a gente diz em voz alta um poema que a gente sabe decor, de coração, a gente interpreta o poema. A gente dá o tom daquilo que é o sentido do poema para nós. A poesia eu acho mais viva nisso, mas o contar histórias também, né? É muito forte. Né? Isso, a letra e a voz do Paul Zumthor. Ele tem um outro texto, eu vou procurar, que é um livro que tem entrevista, inclusive das vários textos, ensaios. Ele fala de... Eu me lembro assim de... Eu me lembro, acho que a Luísa Milano comentou, e eu comentei com ela, ou ela comentou comigo, não me lembro, isso já há um tempo, que é Performance, Recepção e Leitura. O nome do livro é esse. Eu vou tentar achar. Ele até cita a canção do Caetano lá. E aí ele vai falando das múltiplas interpretações. Ele fala da formação dele também, né, professor? Quê? Ele fala da formação dele, que é do Zumthor, que ele ouvia um cancioneiro de rua, se não me engano, não é esse? Nesse pois eu não me lembro se é nesse. Faz um bom tempo que eu li, faz em torno de uns 10 anos já que eu li. Mas eu vou atrás, porque eu acho isso interessante. E o outro que eu já botei um texto ali, não achei, eu vou tentar escanear, mas eu escaneei e ficou ruim, que é esse da Cecília Baju, né? Ouvir Entre Linhas, recomendo muito. E essa editora Pulo do Gato é ótima também. Porque ela fala da experiência da escuta como algo importante na formação da literatura, né? Eu tinha separado para hoje para falar dessa questão, porque me chamou muito a atenção na recorrência de experiências importantes de formação de leitura a questão da escuta, né? Tem outros que é a letra na capacidade de mergulhar, né? Agora não vou lembrar qual dos textos que eu já li que fala da grande descoberta que foi, eu acho que foi de ler as palavras e elas começarem a se constituir como imagens. Achei tão bacana, tão bonito isso, né? Porque um pouco da experiência da literatura, eu acho, a resgatar é essa, né? Gente, eu vou fazer uma proposta para vocês. A gente não encerrou, eu sei, e eu peço desculpas àqueles que não leram, já meio-dia 7, né? E eu tenho compromisso a 1 e pouco. Então, compromisso é aqui mesmo, né? Mas eu queria comer uma coisa antes, né? E o compromisso é a minha... Eu vou... como é que é? A viagem à roda da casa durante a pandemia, né? Que é tudo trabalho remoto, né? Por enquanto. Então, vou pedir licença para a gente encerrar hoje.
Mas aí a proposta que eu vou fazer, eu mando por e-mail, logo depois também juntamente com a gravação, de a gente completar, dividir a aula próxima em 2 partes. A gente seguir nessa conversa que a gente está tendo. Eu me proponho a fazer uma breve síntese do texto do Paulo Freire, mas a gente continuar isso, porque eu acho que está tendo um compartilhamento de experiências e eu acho que seria importante a gente fazer uma síntese, né? A gente ter mais umas 4 ou 5 leituras e fazer uma síntese disso, para ver o lugar que essas experiências podem ter na formação leitora em educação formal, né? Como educação literária, né, na educação formal. Poderia ser? Ficaria bem para vocês? Pode ser? Pode Tá. sim, sem problemas. Eu, Então, perfeito. da minha opinião, sim, não sei a opinião dos outros. Tá, ótimo. Que daí a gente já começa, eu prometo não fazer nenhuma mediação na minha introdução, eu vou dizer assim, bom dia, e aí passo a palavra, eu acho que o próximo é o Eduardo, né? Para o Eduardo começar a ler. Tudo bem que vai ser 8h30 da manhã, a gente vai estar meio dormindo, assim, né? Mas, assim, pode ser? Tá. Então, Pode assim, ser. eu combinado, então, com vocês. Assim, eu agradeço muito, acho que foi um encontro muito legal, acho um dos mais legais que eu tinha de aula, assim, nos últimos tempos. Então, eu agradeço muito. E aí, um bom fim de semana e a gente volta a se ver na próxima parte, então. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, Tchau, pessoal. até a Tchau, próxima. professor. Tchau, pessoal. Tchau, boa gente. Tchau. semana. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.